Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar a sua jornada um pouco mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast, e hoje tenho um imenso prazer de ter um convidado que é meu amigo pessoal, meu colega de turma da faculdade, que fez faculdade na Santa Casa de São Paulo, depois fez psiquiatria na mesma instituição e hoje é professor da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também acompanha o dia a dia ali da residência da psiquiatria da Santa Casa. Seja muito bem-vindo, Vitor Bariani. Obrigado, Vini. Prazer estar aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nas questões aqui das provas, né, de revalidação, né? O pessoal do Mundo Revalida, obrigado aí pelo convite. Ross, para a gente é um enorme prazer, o Ross aí que é nosso professor também dentro do Mundo Revalida na parte de psiquiatria, e ele fez todo um levantamento das questões mais prevalentes, dos temas mais prevalentes, e a gente vai bater um pouquinho neles, né, Ross? Antes de mais nada, o que você achou em relação ao nível que é cobrado? É o nível assim mais generalista ou você acha que é uma visão mais especialista? Não, eu acho que é um nível bem acessível ao médico generalista. Legal. Não achei nada muito surpreendente ao médico generalista. Não acho que é um nível que é um conhecimento que é esperado somente de um psiquiatra ou de alguém que esteja estudando em específico a psiquiatria como uma área da medicina. Legal. Outro ponto, Ross. E os temas que eles trouxeram, são os temas mais prevalentes? São temas pertinentes, então, para o pessoal que é mais generalista? São. O que me chamou a atenção foi o tema da desenvolvimento infantil. Caiu bastante questão de pediatria. Mas acho que é porque está muito em voga, né, Ross? Acho que é um tema que está cada vez mais em alta. Então, acho que por isso que também eles devem ter dado uma priorizada, né? Você consegue me trazer, então, em termos estatísticos? Sim. Eu queria começar falando primeiramente, né, da distribuição das questões. Ao longo dos anos que eu levantei aqui foram questões desde 2016, tá bom? Legal. Que vão sendo trazidas aí das provas de revalidação. E aí que a gente pode olhar para essas provas e olhar para as questões que tiveram temáticas em psiquiatria. Então, desde 2016, das provas que foram cobradas conteúdos de psiquiatria, tivemos 2 temas mais cobrados. Os 2 temas caíram igualmente, 22% de cada. Então, 22% foram depressão, né, a doença, né, transtorno depressivo maior, e outros 22% foram temas de desenvolvimento infantil, né, principalmente TDAH e autismo. Tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre nuances de cada um desses temas. Legal. Tá bom? Mas só para terminar os outros temas, então, em primeiro e segundo lugar, empatados, transtorno depressivo maior e transtornos aí do neurodesenvolvimento, como TDAH e autismo. Vai cobrir quase 50% das questões. Quase 50% das questões é isso. É você entender o 80-20 aí, o teorema de Pareto está bem declarado aí. Então, se você quiser fazer mais com menos, é estudar esses 3 temas. Exatamente. Boa. E o tema da depressão, né, é fácil de acertar a questão sobre isso. Assim, a gente vai falar um pouquinho a respeito. Em terceiro lugar, cai um tema que esse é uma interface entre a psiquiatria e a medicina preventiva, que é cessação de tabagismo. Boa. Tá? Então, cobra-se muito sobre isso. É um tema que a medicina preventiva gosta. A gente vai falar alguma coisa a respeito também. Precisa saber prescrição de fármacos, precisa saber... na aula de psiquiatria eu falo mais a respeito detalhadamente sobre isso, mas en passant vou falar alguma coisa ou outra. Os bullet points, né? O que mais? Aí, em quarto e quinto lugar, empatados, nós temos dependência de álcool e transtornos alimentares, principalmente anorexia, tá bom? É um tema um pouco específico, né? Então, anorexia em específico eu achei interessante eles cobrarem, porque tem muito mais uma distribuição de transtorno de álcool do que anorexia, mas aparentemente eles cobraram em igual proporção aí na prova.
E por fim, a gente pode falar que tem uma distribuição aí de transtornos de ansiedade, né? Então, principalmente ansiedade generalizada e pânico. Caramba, tá por último. Tá por último. E ansiedade eu acho que é um dos mais prevalentes, junto com depressão, né? Pois é. Mas eles cobraram aí também uma proporção um pouco parecida com tanto o transtorno alimentar quanto o transtorno de dependência de álcool. Boa, beleza. Ross, vamos começar então? Eu acho que a ideia seria assim, vamos tentar passar os bullet points aí, os principais conceitos e pontos que a pessoa precisa estar atenta dentro da psiquiatria ali dentro do Revalida. Pode ser? Claro, claro. Bora lá então, a casa é sua. Então, eu queria começar falando sobre a questão do diagnóstico de depressão, tá? Lembrando que 22%, ou seja, quase um quarto, né, de tudo que é cobrado em psiquiatria na prova do Revalida é depressão. Então, e a maior parte das questões envolve diagnóstico. Envolve critérios diagnósticos. Legal. Então, o que o aluno precisa focar mesmo é critério diagnóstico de depressão. Claro, na aula eu vou focar um pouco mais, de forma mais didática, a respeito disso. Porém, né, já me adiantando aqui, eu queria falar um pouco a respeito dos dois critérios maiores. Lembrando que a gente leva em consideração os critérios diagnósticos do DSM. Né? Tem duas formas de fazer diagnóstico em psiquiatria, que é a forma do CID, né, a Classificação Internacional de Doenças, e a forma do DSM, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Psiquiatria. São duas coisas diferentes, que em boa parte dos assuntos eles convergem, porém tem algumas nuances aí, e aqui a gente vai levar em consideração somente o DSM, tá bom? Para o DSM tem dois critérios maiores de diagnóstico de depressão, que é a tristeza e a anedonia, tá bom? A tristeza, claro, é o humor deprimido a maior parte do tempo, a maior parte do dia. E a anedonia é a perda de prazer ou interesse nas atividades, tá bom? Lembrar sempre dessa palavrinha. Na maior parte das questões, não foi cobrado a palavrinha anedonia, né? Não veio escrito lá, o paciente estava com anedonia. Mas é bom vocês saberem, tá? Que significa isso. Às vezes na questão vem escrito assim, o paciente perdeu o prazer ou perdeu o interesse nas suas atividades nas últimas 2, 3, 4 semanas. O critério de tempo no DSM são 2 semanas, tá bom? Então esses são os dois critérios maiores. Se a questão vier cobrando isso e ela já te entregar de cara esses dois critérios maiores, o resto você vai investigar os critérios menores que a gente vai ver na prova lá depois. Tá bom? Na prova não, na aula depois. Agora, independente dos critérios menores, que eu não vou falar aqui, porque aqui é diferente da aula, aqui tem um papo mais dinâmico. Claro. Eu queria que vocês tivessem em mente sempre a questão da intensidade dos sintomas e da funcionalidade, que isso é uma coisa que o DSM cobra também, tá? A questão, ela sempre vai revelar isso para vocês. Portanto, a questão, ela vai revelar que os sintomas, eles trazem impacto para a vida psíquica e para a qualidade de vida daquele paciente, tá bom? Então, isso é importante e isso é um critério diagnóstico. Eu vi algumas questões cobrarem, por exemplo, um especificador, que é o especificador de gravidade. Tá? Isso foi um detalhe. É claro que, sinceramente, para você matar a questão, você não precisava lembrar o especificador de gravidade, porque se você fosse matando pelos testes aqui, você conseguiria, né? Mas no especificador de gravidade, você leva em consideração a intensidade, a gravidade, o acometimento ou não da qualidade de vida do paciente, tá bom? Então, quando a gente for falar de depressão, além de vocês terem que saber os critérios maiores, que são esses dois que eu falei para vocês, tristeza, a maior parte do dia, todos os dias, nas 2 últimas semanas, e anedonia, igualmente nesse critério temporal, é preciso que vocês levem em consideração que tais sintomas, os maiores e os menores, acometem de maneira significativa
a qualidade de vida e a funcionalidade daquele paciente. Caso contrário, o diagnóstico pode ser um diagnóstico que não é tão relevante assim. Se acometer de forma leve, eu vou falar isso mais especificamente na aula, mas se, por exemplo, você chegar à conclusão de que os sintomas eles são leves, então se o especificador de gravidade da depressão for uma depressão leve, que é quando os sintomas eles são leves, causam pouco prejuízo, são pouco intensos, não são muito exuberantes, não acometem tanto a qualidade de vida, você não obrigatoriamente precisa medicar esse paciente com um antidepressivo. Isso foi cobrado numa questão. Você pode encaminhar esse paciente para uma psicoterapia. Não necessariamente precisa prescrever aí um antidepressivo. Tá? Uma outra questão cobrou ainda sobre depressão, um conceito que é o conceito de depressão resistente. A depressão resistente é aquela que, mesmo depois de você oferecer 2 antidepressivos em doses cheias, né? Ou seja, em doses plenas, por 6 semanas, o paciente ainda mantém os sintomas depressivos. Então, essa é a depressão resistente, tá? Que é diferente da depressão recorrente. A gente vai dar uma olhada disso na aula também. Então, tem alguns pequenos detalhes conceituais, né, da depressão, que parecem um pouco complicados, mas não são muito. Na aula você simplifica. Na aula eu simplifico e as questões elas ajudam. As alternativas, ajuda, entendi. O aluno que eliminar. O aluno que prestar atenção na aula, ele vai conseguir eliminar ali com bastante tranquilidade. Então é isso, da parte de depressão, lembrando que é isso, a depressão, 22% das questões cobram depressão. O que foi mais cobrado, certamente, foram os critérios diagnósticos de depressão. Algumas questões cobraram os especificadores de gravidade. Lembrar que aqui a gente está falando de intensidade dos sintomas e acometimento da qualidade de vida. Lembrar que, se a depressão for leve, não necessariamente você precisa entrar com antidepressivo, você pode só encaminhar para psicoterapia. E lembrar que existe esse conceito da depressão resistente. Boa. Tá? Falando aí da questão agora de desenvolvimento infantil, né, que também 22% das questões cobraram isso. De novo, o que foi cobrado mais? Critério diagnóstico de DSM. Tá? Lembrar um pouco dos critérios de TDAH e de autismo. TDAH foi mais cobrado do que autismo. Não são difíceis, a gente vai ver. Lembrando que os sintomas eles estão presentes desde quando a criança começa a formar-se, né? Então, uma doença que começa na infância, certo? Claro, parece uma coisa meio óbvia, mas nem sempre é. Então, é bom ressaltar esse caráter aí do TDAH e do autismo. Tem um detalhe que eu prestei atenção aqui nas alternativas, meio que uma malandragem de prova. Nas condutas, sempre quando caiu uma questão assim de transtorno, né, de desenvolvimento infantil, aparecia uma coisa do tipo, umas condutas, sempre uma conduta parecia tipo assim, não fazer nada, sabe? Não encaminhar para o especialista, porque a ambientação da questão, vira e mexe, você está numa UBS, né? Você é o médico de família, aparece uma criança com transtorno de neurodesenvolvimimento, e aí, o que você vai fazer? Né? E sempre vai ter uma questão lá que não faz nada, marca uma consulta daqui 4 meses e acompanha. Em geral, essa tá errada. Né? Essa você já risca. Essa aí você já risca que não vai estar certa. E aí vai ter uma que, em geral, que ajuda vocês a entenderem um pouco, que não estou falando que sempre vai estar certa essa, mas sempre que você está falando de criança, às vezes, muitas vezes, não sempre, né? Muitas vezes
envolve uma temática de equipe multidisciplinar. Então, olha, encaminhar para um serviço com um neuropediatra, com um psiquiatra infantil, sabe, fonoterapia, psicólogo, para avaliação, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa ajuda você a... Mesmo que você não lembre na hora os critérios do DSM, do TDAH ou de autismo, você lembrar que, né, uma criança com um transtorno do desenvolvimento infantil vai ajudar a matar a questão você lembrar que precisa mandar para o serviço especializado, né? Em geral, não vai ser conduta mantida e muitas vezes pode ser essa coisa de você mandar para um serviço de equipe multi, tá? Que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ô Ross, e você acha que essas questões de diagnóstico, o bom senso ele é suficiente ou ele tem que estar assim... Não. Tem que estar bem organizado ali o raciocínio em relação aos conceitos ali. Não, mas não é suficiente, Tá, assim. legal. Eu acho que tem algumas... Por exemplo, o último ponto que eu anotei para falar aqui são algumas questões de preventiva, que eu anotei que tem algumas, entre aspas, palavrinhas mágicas. Legal. Já que você fez essa pergunta, eu vou adiantar esse ponto. Eu anotei que, entre aspas, tem umas palavras mágicas da preventiva. O INEP gosta de preventivo, então... Que são assim, quer ver? Ó, vamos lá. Revalida do INEP de 2020. Uma mulher de 35 anos de idade exerce prostituição há 8 anos em hotéis da cidade para seu sustento e o sustento de seus filhos. Em virtude da pandemia de Covid-19, há 6 meses não trabalhava e vem apresentando grave dificuldade financeira. Ao consultar na unidade básica de saúde do bairro, queixa-se de preocupações excessivas, nervosismo, tremores, palpitações e tonturas. Tá? Então, ela tem um quadro psicodinâmico e está apresentando algumas queixas de natureza psicológica. Nesse caso, qual é a conduta adequada do médico de família e comunidade? Alternativa A, investigar o uso de drogas ilícitas, prescrever benzodiazepínico e encaminhar ao psiquiatra. Alternativa B, evitar prescrever medicamentos, recomendar o uso de chás e o abandono definitivo da atividade profissional. Alternativa C, olha como essa alternativa C apresenta as palavrinhas mágicas da preventiva. Boa. Oferecer escuta ativa, pactuar o famoso PTS, né, o Plano Terapêutico Singular. Eles adoram PTS, Plano Terapêutico Singular. Agendar retorno programado na UBS. Opa. Alternativa D, prescrever benzodiazepínico e antidepressivo tricíclico e agendar retorno em 30 dias. Essa daí ficou... Gente, né, tá fácil. Alternativa C, oferecer escutativa, pactuar plano terapêutico singular, agendar o retorno programado, oferecer acolhimento, oferecer DSTs, né? Esse tipo de coisa. Faltou aqui, tá, né? Você precisa oferecer DSTs, esse tipo de coisa. Mas nunca você vai punir, nunca você vai investigar. Já passar um benzo de cara ali, né? Agora, quando a pergunta não é de preventiva, porque aqui estava claro que era uma situação médico da família e comunidade, ele fala até, né? Exatamente. Se você for médico e tal, né? Você está na UBS. O último, né? A última frase ali da pergunta, ó. Nesse caso, qual é a conduta adequada do médico da família e comunidade? Agora você tem uma outra questão aqui do Revalida, de 2017, na qual você está diante de um caso de um paciente que ele fala aqui, o diagnóstico de esquizofrenia. E aqui, meu amigo, as palavrinhas mágicas e o bom senso não vão te ajudar, porque ele já te coloca numa posição de você estar diante de uma conduta técnica, né? O paciente com esquizofrenia, e vocês vão ver que, de acordo com a questão, ele já está exigindo de você um posicionamento que o conhecimento por, digamos assim,
conhecimento comum, né, não vai te salvar. Não é o suficiente. Então, por exemplo, ó, Revalida 2017. Um homem de 33 anos de idade, com diagnóstico de esquizofrenia há 8 anos, em tratamento regular no CAPS, faz uso de quetiapina 600 mg dia. Então, a quetiapina ela é um antipsicótico atípico. Nessa dose, ela funciona realmente como antipsicótico. E encontra-se estável em relação aos sintomas psiquiátricos. Então, esquizofrenia, fazendo uso de antipsicótico atípico e está estável dos sintomas. Ele comparece à UBS para reavaliação periódica. Ele refere um ganho ponderal de 1,5 kg em 3 semanas. Polifagia e polidipsia, sem outros sintomas. Meu amigo, você precisa saber que a quetiapina, sendo um antipsicótico atípico da classe das pinas, ela induz síndrome metabólica. Você tem que saber isso. Isso é um conhecimento técnico, um efeito colateral de classe. Tá? Ela induz síndrome metabólica por aumento do apetite e por um mecanismo desconhecido. Tá? Por um mecanismo desconhecido, quetiapina, clozapina, olanzapina, carizapina, são remédios que induzem síndrome metabólica. A gente não sabe como esses remédios aumentam a resistência insulínica. Então a gente tem que saber disso. Então, aqui, essa avaliação, essa é uma questão bem conceitual, né? Que eu considero, aqui de todas as questões que eu vi, a questão mais difícil. Porque ela está cobrando do médico generalista um conhecimento que eu considero que é um conhecimento específico de alguém que estuda psiquiatria. Até porque ela não vai prescrever. Mas eu acho que é importante, né, Ross, você está diante desse paciente, você entender que as medicações elas podem impactar, não que você vai prescrever a quetiapina, mas entender que a quetiapina pode induzir síndrome metabólica, eu acho que é importante para você mandar uma carta para o psiquiatra. Falar, ó, Ross, esse paciente aqui está diante aqui de um quadro de síndrome metabólica. Poderia reavaliar aqui a mudança medicamentosa? Sim. Né? Eu estou falando isso porque aqui ele pergunta, em face desse caso, qual deve ser a conduta adotada? Tem uma alternativa, que é a alternativa B, que ele joga aqui o lance da palavrinha mágica. E o aluno que é meio malandro, que vai querer ir nessa. Ele vai querer ir nessa, que ele fala o seguinte, encaminhar o paciente para a internação, considerando recurso terapêutico e instrumento do projeto terapêutico singular. O cara vai olhar isso aqui e falar, pô, tá sorrindo para mim, é preventiva. Botou acolhimento, projeto terapêutico singular, né, oferecer DSTs, eu vou nessa. Não. Avaliar a glicemia em virtude do risco de complicações metabólicas decorrentes do controle de quadro glicêmico em função do tratamento medicamentoso para esquizofrenia. Essa é a certa. Complexo. Entendeu? Então, em boa parte das questões, o bom senso, se você tiver num contexto de medicina preventiva, pode ajudar. Pode ajudar. Lembrando dessas palavrinhas mágicas. Acolhimento, oferecer DSTs, projeto terapêutico singular, não punir o paciente, fugir de questões que falam coisas de se a paciente está em situação de prostituição, você vai recomendar que ela saia dessa situação. Não sei. Cara, mas se está avaliando conhecimento em específico, você vai ter que ter, né, ali o suporte e o conhecimento para, né, bancar o que se espera. Tá? Então vamos lá, falamos aí de depressão, falamos de desenvolvimento infantil e falamos aí dessas palavrinhas mágicas da preventiva. Eu queria falar um pouco também da questão aqui da ansiedade, tá? Das questões que cobram aí a ansiedade, ainda desse bloco de transtornos do humor. Não tem muito segredo, eles cobram um pouco menos critérios diagnósticos, tá? Eles cobraram nas questões de ansiedade, deixa eu dar uma olhada aqui. São questões muito fáceis, viu? As questões mais fáceis foram essas de ansiedade e pânico,
Boa. Muito, muito simples. Era basicamente você fazer um discernimento entre uma preocupação normal ou um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, ou, sei lá, ou um outro diagnóstico psiquiátrico como, sei lá, a diferença entre depressão e ansiedade. Mas, basicamente, o texto está falando para você, o paciente não está deprimido, o TSH está normal, o T4 livre está normal. E pior que é uma questão grande, é um baita de um texto, olha o tamanho do texto. Cansativa, né? Às Cansativa, cara, só para falar que no final era ataque de pânico. Questão muito, muito fácil, revalida INEP de 2024. Recente. Recente, super, super fácil. Tá bom? Aqui, cobrando um paciente que ia ao pronto-socorro clínico, né, achando que estava com crise ele fala aqui, entre aspas, princípio de infarto, mas aí o médico estava acalmando, falando que eram ataques de pânico, e o diagnóstico que era para escrever era esse, ataques de pânico, tá bom? Muito, muito fácil. Ele dava os exames clínicos, olha, não está infartando, eletrocardiograma está normal, enzimas cardíacas está normal, TSH está normal, está tudo normal, a pressão está um pouquinho aumentada, mas, enfim. Então, ansiedade também, gente, sem segredo nenhum, a gente vai falar um pouquinho na aula, mas está tudo sob controle. Eu queria falar agora sobre transtornos alimentares. Eu acho interessante eles cobrarem isso. É uma coisa muito específica da psiquiatria. Tem um detalhe, o que eles mais cobraram foi especificamente anorexia. E eu quero falar sobre isso, a diferença um pouco entre anorexia, bulimia e bulimia, né? É a questão da purgação, tá? A anorexia é a evitação da ingesta de alimentos, tá bom? A bulimia nervosa é quando o paciente ele ingere o alimento, mas ele, de alguma forma, ele vai lá e purga. Vomita. Ele vomita, ou ele toma algum laxante, tá bom? Tá. Ou ele ingere algum tipo de compensação, tá? Para aquele alimento que ele acabou de ingerir, Ixi. tá bom? Já tomei uns termogênicos depois. Enfim. Esse daí é considerado já. Depende. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Né? Alguns vão dizer que a compensação... Foi a compensação aí. A compensação precisa ser de alguma forma... Punitiva ali, tipo... Não, precisa ser de liberação, de tipo, Entendi. precisa sair, como, sei lá, no cocô ou no vômito. Alguns não consideram termogênicos ou uso de psicoestimulantes ou, sei lá, Ozempic como uma forma de purgação. Mas, como hoje em dia tem muito mais drogas para você emagrecer, alguns consideram que existe uma neobulimia dessa coisa Entendi. de você, entendeu? Uhum. Mas aí debates que não vêm ao caso. De qualquer forma, as questões só cobraram anorexia, né? E levar em consideração isso. Lembrando, gente, o conceito de purgação é justamente esse. Você está colocando para fora através do vômito ou através do cocô, tomando laxante para dar diarreia, isso é purgação, tá bom? A anorexia não tem purgação. A anorexia é o paciente que deixa de comer. Simplesmente ele ignora que está com fome, tá? A maioria dos casos ocorre em mulheres jovens, que é justamente o perfil das pacientes que as questões trouxeram aqui para a gente, tá? Isso acaba levando, muitas vezes, a repercussões clínicas. E, claro, a principal repercussão clínica é a perda ponderal extremamente acentuada, tá? Que isso leva, muitas vezes, a uma necessidade de internação hospitalar. E outras repercussões clínicas, como alteração do ciclo menstrual, tá? Como alguns níveis aí de desnutrição. E isso foi cobrado em algumas questões. Eu acho um pouco esquisito, eu faço essa crítica aí ao banco de questão. Eu acho muito específico cobrar isso de um médico generalista, um médico de família, saber que esse conhecimento específico sobre anorexia. 11% das questões foram sobre anorexia. Eu acho que é desnecessário você cobrar anorexia numa prova como essa.
Eu acho que quem fez as questões deve ter algum tipo de predileção aí por anorexia, deve gostar dos transtornos alimentares, mas não há necessidade. Mas saibam disso, anorexia não há purgação, tá bom? A gente vai falar um pouco mais disso nas aulas, falar um pouco mais também sobre os cortes aí do IMC, quando que há uma necessidade de internação, critérios para internação em anorexia. Ok? O que mais que eu tenho para falar? Agora vamos falar de álcool e tabagismo. Perfeito? Vamos começar sobre tabagismo. E aí que é uma interface entre psiquiatria e preventiva. Primeiro, tabagismo é diretriz do Ministério da Saúde. Tá? Em alguma questão aqui, eles citam uma outra fonte, que é a fonte do Instituto Nacional do Câncer. Mas, via de regra, eles cobram a diretriz do MS. Tá? Que não é muito difícil, é bem tranquilo, bem light. Essencialmente, você faz o tratamento com as terapias de reposição de nicotina e a bupropiona. Tá? Você vai oferecer o tratamento sempre para aquele paciente que está em fase de motivação para parar o tabagismo, ok? Eu quero que vocês prestem atenção, eu vou aproveitar, não vou dar uma aula aqui no podcast sobre isso, mas eu vou aproveitar aqui no podcast para destacar uma coisa que às vezes vocês comem bola. Que é o seguinte, gente, nem todo mundo pode fazer terapia de reposição de nicotina. Você vai prescrever isso para um menor de idade? Não, gente, você não vai prescrever nicotina para um menor de idade. O paciente que está na UTI, que infartou, está lá tendo abstinência de nicotina. Você vai prescrever adesivo de nicotina? O paciente está recém-infartado? Não, você não pode, gente. Tem paciente gestante, você vai prescrever nicotina? Não pode. Tá bom? Tem alguns detalhes que a gente tem que ter em mente. Então, aproveito aqui no formato do podcast para destacar aí essa informação para vocês, que às vezes na aula passa batido isso, que vocês estão focados em outra coisa. Mas tomem cuidado para quem vocês estão prescrevendo nicotina. Lembra que é isso, é nicotina. Ah, chegou um fumante de 16 anos de idade, fuma 1,5 maço por dia. Como é que eu faço para tratar esse menino? Bom, vamos escolher opções de tratamento para o tabagismo desse rapaz. Agora, você não pode prescrever nicotina, é um menor de idade, tá bom? Tem outras opções. Então, só lembrando disso, tem populações especiais para as quais você não pode prescrever nicotina. Crianças, gestantes, pacientes clinicamente instáveis, ok? Então, cessação do tabagismo é uma questão, assim, bastante cobrada, né? 15% aí das questões. Agora, tem um ponto da diretriz do Ministério da Saúde que é o seguinte. O Ministério da Saúde, ele foca muito nos grupos. Nos grupos de cessação de tabagismo. Então, toda a UBS tem que ter um grupo Legal. de cessação de tabagismo. Coisa de né? preventiva, né? Coisa de preventiva. Você só vai oferecer a terapia de reposição de nicotina e a bupropiona se a dependência for muito elevada. E às vezes a questão cobra isso e a gente fica meio perdido, cara. Porque na nossa prática clínica, cara, a gente oferece no particular, né, meu? Se o cara chega... Direto. A gente não perde muito tempo, né? Até porque o cara não vai ter esses grupos, ele não vai fazer esse grupo... Não vai. Né? Na prática clínica, em particular, a gente não... É diferente, mas a gente vai ensinar na aula a diretriz do Ministério da Saúde, tá? E o foco central da diretriz do Ministério da Saúde são os grupos em UBS, tá? Que você vai oferecer para todo e qualquer paciente fumante que aparecer na sua frente. Tá bom? Então você, aluno aí que está prestando revalida, todo e qualquer paciente fumante que aparecer na sua frente na prova, você vai oferecer o tal do grupo. Tá bom?
Toda UBS tem que ter. Tá? Você vai prescrever a terapia de reposição mais a bupropiona, que são duas terapias, né? A terapia combinada, a de reposição mais a bupropiona, somente para aquele cuja dependência for muito elevada. A gente vai entender depois na aula o que é esse conceito da muito elevada. Boa. Tá bom? O que é um pouco diferente da prática clínica, que a gente já começa, às vezes, para aquele paciente que tem uma dependência não tão elevada, já começa direto com as duas, tá? E lembra desse detalhe, cuidado, você está repondo nicotina, né? Populações especiais não podem com essa reposição muitas vezes, tá bom? O que eu acho que as pessoas não podem confundir, né, eu acho que às vezes a gente confunde, é a prática clínica com políticas de saúde, né? Então, às vezes não dá para você prescrever para todo mundo, em termos de políticas de saúde, a terapia combinada ou já a reposição, né? Por isso que eles tentam essa parte de terapia e tal, e depois escalonando, né? Sim, com certeza. Você está falando de uma política pública para 230 milhões de pessoas, né? Que são, sei lá, quantos milhões de fumantes aí que o Brasil tem. Então, você precisa tornar isso economicamente viável. Exato. Né? Que mais? Aqui Deu uma das revisão questões. boa, hein, Ross? Opa! Fizemos a lição de casa aqui. Falar a questão do álcool agora. A questão do álcool, ela se assemelha um pouco da questão do desenvolvimento infantil, que, na medida em que a cessação do tabagismo, o Ministério da Saúde deixa muito a critério do médico de família para ele resolver, a do álcool não. A do álcool, ele, em geral, vai orientar, mandar para o psiquiatra ou para o CAPS, tá? E a questão cobra isso. A questão, via de regra, vai falar o seguinte, olha, veio até você vai até um certo limite, não deu conta, você vai mandar ali para o CAPS ou para o psiquiatra, tá? Que eu acho que é mais grave também, né, Ross? Pois é. É mais limitante também, né? Teve uma questão aqui do Revalida de 2024, que o INEP cobrou, que eu achei muito específico. Ele falou do questionário Audit, que é um questionário que testa o grau de dependência de álcool. Eu achei muito específico ele cobrar isso, cara. Eu não sei se na prova ele chegou a fornecer o questionário ou se ele forneceu o corte. Às vezes aqui no banco de questão ele não chega a informar isso. Mas ele falou, olha, o Audit deu 22. Eu sei, porque eu trabalho com isso, que o corte maior ou igual a 20 é positivo para dependência de álcool. Tá? Mas o aluno não tem como saber isso. Acho que, na verdade, eles esperavam esse retrospecto, por isso que você vai trazer em aula, né? Mas é muito específico muito específico. Vira e mexe, eles trazem umas questõezinhas dessas daí. Bem específico, né, cara? Então cobrou isso e justamente ele oferecia aqui e cobrava você saber um pouco do tratamento farmacológico, tá? O tratamento farmacológico da dependência de álcool, no passado, ele tinha opções que eram muito não seguras, que era o famoso sulfiram, por exemplo, né? Não se usa mais de sulfiram, que era aquela medicação que ela retarda uma enzima chamada aldeído desidrogenase, que ela retarda a metabolização de todo o álcool. Não tem, né? Que o japonês ele demora um pouco mais para metabolizar. E aí a ressaca é muito ruim. Então você gera um mecanismo de punição fisiológica para o cara beber. Agora isso é uma intoxicação, né? Isso é muito tóxico para o cara. Então está em desuso. Está em desuso, não se prescreve mais. É uma coisa que não se usa mais de forma alguma. E aí na questão vinha isso, né? Então você já arrisca essa questão, não se usa mais de sulfiram de forma alguma, tá? Em nenhum contexto aí você vai usar de sulfiram. Então, era isso que assim você matava a questão, tá? Claro, você tinha que saber, a naltrexona, essa sim é uma medicação que é aprovada para dependência de álcool, e
e a Camprosato, que é uma outra medicação que, enfim, deriva da taurina. A taurina todos conhecem, né, do energético. Você pode derivar da taurina uma molécula chamada Camprosato, que ela é mais específica e ela é neuroprotetora, ela faz parte do metabolismo aí energético cerebral. Então, ela serve aí na dependência de álcool junto com a naltrexona como um tratamento farmacológico. Mas se você não soubesse isso, você pode ir pela via de descartar a alternativa por meio do sulfiram, que não é mais usado. E as outras duas você descartava porque elas falavam que o rastreio era negativo, né, na escala Audit. Boa. E o rastreio era positivo porque deu 22. Então, vamos lá. Eu queria falar de mais um ponto aqui. Deixa eu ver, antes de entrar nas outras questões. Ideação suicida. Vamos lá, falar de ideação suicida. Quer água? Não, tem água. Deixa eu pegar uma minha. Fica à vontade. Isso é a coca. Tem aqui alguma dúvida? Não, tranquilo. Acho que fez um overview bom aí. Deu para fazer um apanhado aí que o pessoal que tá perdido em psiquiatria vai conseguir se organizar. Se o cara fala assim, eu detesto psiquiatria, eu vou fazer de tudo para não estudar psiquiatria, eu quero estudar o mínimo possível, foco em depressão e desenvolvimento infantil, que é isso, 44% da prova vai estar nisso, né? Mas, de preferência, estude tudo, né? Mas eu acho que aí cabe a parte de tabagismo e álcool, porque às vezes cobra na prova prática. E aí sim. é importante também eles terem esse conceito. Pô, dá para fazer uma bela prova prática sobre tabagismo, né? Então, olha, também dá para fazer uma bela prova prática sobre ideação suicida, né? Também? Nossa, o que não falta hoje em dia, eu aposto que todo mundo que dá plantão em porta, ou já deu plantão em porta de PS, em algum momento já pegou algum paciente aí com ideação suicida. Então, e aí, o que fazer, né? Claro, eu digo para vocês que é muito mais fácil recomendar essas situações em particular do que em geral, né? Você ali de frente para o paciente, é mais fácil você dar uma orientação em particular do que em geral. Às vezes fica mais complicado. Mas, de modo geral, eu diria para vocês que para vocês matarem as questões, sejam questões teóricas, testes ou questões práticas, eu diria para vocês irem avaliar uma coisa chamada planejamento, tá bom? O paciente tal, sei lá quantos anos, está com ideação suicida. Pergunta, tem planejamento? Essa é uma pergunta importante. O que é planejamento? Como você avalia planejamento? Bom, ok. Está com ideação suicida? Sim. Como que você está planejando se matar? Tem alguns tipos de resposta possível, né? Vai desde o não sei. Porque assim, meu caro, olha, cá entre nós, né? Somos médicos, apesar de eu não parecer, né? Eu sou médico também, eu sou psiquiatra. Eu falei para ti no outro podcast que quando eu entrei na faculdade eu queria ser cirurgião, né? Mas quem é cirurgião sabe, é difícil você matar um mamífero de 80 quilos, né? É difícil pra caramba, pô. Você tem que fazer ele perder muito sangue. Você tem que causar um trauma de alta intensidade. Não é cortando o pulso, né? Não é. A pessoa precisa de uma alta violência, de um alto pragmatismo, é difícil pra caramba. Então vamos lá, né? Olha, você quer se matar? Então me diga, como que você planeja fazer isso, né? Claro, eu estou falando aqui para vocês nesse tom porque a gente está no podcast, mas quando você está diante de paciente, você precisa ser acolhedor, claro. Né? Empático, enfim. Você realmente tem que estar interessado na melhora dele e tal, mas vamos lá. Mas é importante entender se ele já planejou, né? Então você tem que usar os termos corretos, mas entender se já está avançada essa ideia ou se é algo muito primitivo, né? Tipo, olha, ele vai responder assim, olha, não sei,
eu vi num filme uma vez que o cara cortou um pulso e entrou numa banheira. Uma coisa muito frouxa, assim, meu, tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo não, né? Não precisa internar. Provavelmente não precisa internar. Você vai fazer o seguinte, você vai avaliar qual que é o suporte, né, familiar, social que ele tem. Possivelmente esse cara não vai ficar internado, ele vai para casa, vai ficar, né, em observação ali com a família, alguma coisa nesse sentido. E a alternativa vai mostrar isso para você, né? Vai falar assim, olha, você vai encaminhar esse paciente para acompanhamento ambulatorial no CAPS. Tá lá, tá certo, ok, manda bala. Agora, se tiver uma coisa do tipo, o paciente escreveu carta de despedida, o paciente já teve tentativas de suicídio anteriores com necessidade de internação, seja clínica ou psiquiátrica, né? O paciente possui meios para cometer suicídio, então tem arma em casa, comprou uma corda, né, para amarrar numa viga em casa, né? Então, assim, esse tipo de coisa traz mais substancialidade e você avalia a real intenção do paciente. Isso você consegue perceber, sabe? É muito diferente esse tipo de percepção. E às vezes a questão vai trazer um pouco isso para você, né? Caramba. E tinha uma questão que trazia um pouco isso, assim, que a gente pode dar uma olhada aqui juntos nela. Mas sempre que vocês se depararem, tanto na vida de estudos e prova, quanto na vida prática de médico, com ideação suicida, vejam essa questão do planejamento. Ajuda pra caramba. Excelente dica aí, cara. Vejam essa questão de tentativas anteriores, vejam essa questão de carta de despedida, de meios para a realização do suicídio, tá? de intenção. Mas vocês têm que ter tempo, vocês não vão avaliar isso em 1 minuto ou 30 segundos, não. É parar tudo, é fechar a tela do computador, é sentar de frente para o paciente, né? Demora. Aqui, vamos lá. Revalida, né? Prova do INEP de 2022. Uma prova que estava falando aqui de depressão. Uma mulher de 34 anos com diagnóstico de depressão procurou a unidade de saúde da família onde você trabalha. Uma mulher de 34 anos. Com base no prontuário da paciente, você observou que ela faz acompanhamento na unidade há 10 meses, com outro médico da unidade. A paciente consulta sozinha. A paciente consulta sozinha, então ela está sozinha lá. Mas chegou à unidade acompanhada da irmã, com quem ela mora e que está bastante preocupada. Então ela mora com a irmã e está ali com a irmã. Então, você vê como a questão já vai te dando algumas dicas, né? Ela está com a irmã, Já mora com a irmã. Suporte. A paciente tem sintomas de humor deprimido, fatigabilidade, choro fácil. Está em uso de 40 mg por dia de fluoxetina nos últimos 6 meses. Tendo apresentado discreta melhora. Segundo a paciente, há 1 mês aproximadamente começou a ouvir vozes e ver vultos. E tem pensado em se matar, mas sem plano. Então, já deu aqui para você a questão, cara. Até facilitou. Mas você sabe, Ross, que se você não dá essa dica, eu não ia ter essa percepção que tá sem plano, não tem esse grau de gravidade. Eu acho que é importante, são pequenos insights que mudam tudo, né? Nesse caso, qual é a conduta adequada? Então aqui é uma depressão psicótica. Eu já achei que tinha que internar. Com ideação suicida sem planejamento. Alternativa A, continuar o atendimento na UBS e trocar o tratamento. Então não, aqui já esquece. Encaminhar a paciente para a internação em hospital psiquiátrico. Aqui, eu concordo que haveria espaço para recurso. Por quê?
Em particular, é o que eu falei para vocês, eu comecei aqui o sistema da ideação suicida falando que a gente avalia melhor as questões em particular do que em sentido geral. Em ideação suicida sempre é assim. E às vezes o candidato ele poderia argumentar que faltaram mais informações para argumentar tanto a favor de uma alternativa Internação quanto ou em não, outra. entendi. Tá? Mas eu diria para vocês que, em modo geral, em psiquiatria, quando não há planejamento, a gente não interna. Principalmente quando a questão está dando para a gente que tem suporte familiar. Eu nunca vi um critério desse aqui internar, uma mulher dessa internar. Sem planejamento e com suporte familiar, acho difícil. Solicitar internação em hospital geral e otimizar o tratamento farmacológico? Não. Referenciar a paciente à equipe multidisciplinar, referenciar a paciente à equipe multiprofissional do CAPS. É isso. Legal. Ideação suicida sem planejamento, CAPS. E outra coisa, de qualquer forma, ela vai ter que ir para o CAPS. Porque não é um caso de UBS, é uma depressão psicótica. Com ideação suicida, não acompanha na UBS. Internando ou não, ela vai ter que ir para o CAPS. Entendeu? Entendi. Não, mas eu achei a questãozinha é que se você não tem esses conceitos bem definidos, causa dúvida. Causa dúvida. Então, ideação suicida, pessoal, tem planejamento? Vai internar. Vai internar. Não tem planejamento? Vai pro CAPS. Provavelmente não vai internar, né? Não tem planejamento e tem suporte familiar? Não precisa Pô, internar. agora acho que até eu vou fazer essas questões aí, já tô preparado. Já. Você já tem, rapaz. O que você estudou no 6º ano lá, já está preparado. O que mais? Eu queria falar um pouco aqui da... Escolhe o último tópico aí, Ross. O último tópico é dependência e uso nocivo de drogas. Top. Tá? É um pouco da diferença entre essas duas coisas. E o último, realmente a gente já falou de funcionalidade, quantidade e intensidade de sintomas, a gente já havia falado quando a gente falou de depressão, dos critérios diagnósticos. Esse é um tema que é menos cobrado, tá bom? Ele foi abordado nas questões de alcoolismo, tá? Basicamente, existem critérios objetivos, que quando a gente fala de critério objetivo, você demanda que o aluno faça uma decoreba, e aí é mais uma coisa para ele decorar, né? Já tem as questões lá de insuficiência renal aguda, que ele tem que decorar um monte de coisa. Então, da psiquiatria, é melhor que ele decore o menos de coisa possível. Então, eu diria para vocês que a gente precisa diferenciar uso nocivo de dependência química. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente está falando de graus diferentes de um mesmo problema, certo? A dependência química é uma coisa mais grave e o uso nocivo é uma coisa mais leve. E acho que isso está claro aí para as pessoas. Peraí. Eu queria trazer uma questão do INEP, aqui, Revalida 2024, para a gente abordar essa diferença. Talvez pelo exemplo fique um pouco mais claro. Um homem de 46 anos comparece à consulta acompanhado de sua esposa e solicita atestado para justificar 2 dias de ausência no trabalho. Refere que, há 2 dias, apresenta diminuição do apetite, cefaleia, fadiga, tristeza e sentimento de culpa. A esposa refere que ele ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica numa festa e que chegou em casa sendo carregado por amigos na noite anterior do início dos sintomas. Segundo ela, isso costuma acontecer há 1 ano, cerca de 2 vezes ao mês. Após essas situações, o paciente fica bastante entristecido, não quer sair da cama e acaba faltando ao trabalho. Entre os episódios de ingesta de bebida, o paciente trabalha, estuda e tem um bom funcionamento familiar e social. Nega comorbidades e uso de medicações. Ao exame físico, não apresenta alterações. Nesse caso, ao final da consulta, o médico deve explicar ao paciente que o seu quadro clínico trata-se de alternativa A, uso nocivo de álcool, alternativa B, dependência de álcool, alternativa C,
episódio depressivo moderado, alternativa D, síndrome de abstinência de álcool. Bom, aqui a gente fica entre as alternativas A e B, né? Diferenciando entre uso nocivo e dependência de álcool. Sem entrar nos critérios objetivos, eu quero que vocês voltem e lembrem aquilo que a gente conversou sobre funcionalidade, quantidade e intensidade dos sintomas. E tudo isso acometendo a questão da qualidade de vida. Eu vou deixar um tempinho de 10 segundos para vocês refletirem. O que vocês colocariam? Lembrando que ele tem sintomas, né? A esposa refere que ele vai ingerindo grande quantidade alcoólica em festa, chega em casa carregado pelos amigos. Lembram algumas pessoas? Melhor não, né? Melhor não comentar, né? Isso costuma acontecer há 1 ano, cerca de 2 vezes no mês. Após essas situações, o paciente fica bastante triste, não quer sair da cama e acaba faltando no trabalho. Entre esses episódios que acontecem aí 2 vezes no mês, o paciente ele trabalha, ele estuda, ele tem um bom funcionamento familiar e social. Ele nega comorbidades ou uso de medicações. Sem estudar nada sobre dependência de álcool, né? Mas levando em consideração aquilo que eu falo sobre funcionalidade, quantidade, intensidade de sintomas. Lembrando que a gente está falando de intensidades de um mesmo problema, o uso nocivo e a dependência de álcool. Aqui parece que a gente está falando de um uso nocivo, né? Já que ele mantém uma certa funcionalidade, já que ele mantém uma performance familiar e social ainda. Tá? Então essa é uma dica que eu falo, que isso aplica-se também na depressão, também na síndrome do pânico. Legal. Tá? Vocês pensarem com a cabeça de avaliação de intensidade, gravidade, quantidade de sintomas e manutenção da funcionalidade, da performance social, familiar, no trabalho e da qualidade de vida. Tá bom? É isso que eu tinha pra falar. Excelente, Ross. Excelente, cara. Fez um puta overview aqui. Maravilha. Assim, vale ouro isso daí. Obrigado de novo. Que isso, cara. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom mesmo, de verdade, de coração. A gente gosta de terminar todo o podcast, Ross, com uma mensagem final de novo. Acho que seria legal você passar uma dica aí, uma vivência sua, algum que você daria uma dica para eles aí, pode ser da psiquiatria, algum insight. Pode olhar naquela câmera ali. Então, gente, falar dessas questões, né? Isso me lembra os tempos de estudar, né? Da gente estudando pro cursinho. Você fez MED comigo, né? Nossa, é uma fase difícil da vida, né, cara? O que me ajuda... Nossa, muito cansativo. A gente se sente meio massacrado. Mas essa fase passa, gente. Passa. Vocês vão conseguir o que vocês estão buscando. Não desistam. É uma mensagem positiva que eu tenho para passar para vocês. Respirem fundo. É só uma fase difícil da vida. Vocês estão fazendo, vocês estão no caminho certo, vocês estão no bom lugar, com pessoas boas, vocês têm um bom material. Estudem, se organizem. Essa fase vai passar. É só respirar fundo. Tá? É só isso que eu tenho que falar. Tá bom? Fiquem com Deus, estudem bastante. Matem as questões, façam um bom trabalho. E tá tudo certo. Boa, ótimo. Obrigado, cara. Acho que essa palavra de calento aí, de tranquilidade é importante. Eles sofrem com muita ansiedade, não é fácil. É muita pressão e nem sempre é justo. Então, muito obrigado aí pelas suas dicas. Tenho certeza que vai aumentar muito a performance deles. Eu mesmo peguei alguns insights aqui que me ajudaria a matar a questão sem saber. Boa. Ross, brigadão mais uma vez. Vou chamar a câmera aqui na minha. E, você que está assistindo a gente, nunca se esqueça, você que está aí pode revalidar.